Olá, meus irmãos, que honra, que prazer estar com vocês novamente. Eu venho aqui rapidinho para relatar algo para vocês que eu recebi nesta madrugada, bem no romper da alva, nesse dia 14 de agosto de 2025. Confesso a todos vocês que me preocupou muito porque nos 65 anos de crente que eu tenho, vivendo dentro das igrejas, desde quando o Senhor me confiou o ministério, eu nunca tive uma revelação dessa natureza. Porque eu não sou nenhum conhecedor da geopolítica e muito menos de economia. E isso está relacionado com a visão que o Senhor me deu. Eu fiquei muito preocupado, então resolvi postar esse vídeo falando, relatando aquilo que eu recebi. Porque eu acredito que de uma forma ou de outra vai ajudar alguém. Eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu falo aqui. E tenho compromisso com a palavra de Deus. E sei quando o Senhor Jesus fala comigo. Eu sei quando o Espírito Santo fala comigo. Eu converso com o Espírito Santo. Nós conversamos. Muitas das vezes nas minhas orações, o Espírito Santo ele começa a falar comigo coisas tremendas. Coisa que eu posso falar aqui e coisa que eu não posso falar. E as coisas que ele tem falado para mim, se eu quisesse aparecer, são coisas tremendas. Eu não posso falar, porque não é permitido que eu fale. Mas aquilo que é para mim falar, eu falo. Todos nós temos que conversar com o Espírito Santo, saber quando é que o Espírito Santo está falando com a gente. Muito mais agora nós estamos vivendo momentos perigosos de apostasia, de espírito de engano. O espírito de engano está dentro das igrejas, está no meio de reuniões evangélicas e também está na internet, está nas redes sociais. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos aqui. Então eu quero passar essa revelação para vocês. Mas antes eu quero que vocês meditem em 2 versículos da palavra de Deus, que vai aparecer aí na sua tela. E depois estarei passando a visão e tirando as conclusões. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Efésios capítulo 6, verso 13. Como eu já disse no início do vídeo, eu não conheço nada de geopolítica, e também não conheço nada de economia. Mas hoje, pela manhã, de madrugada, bem de madrugada, eu tive uma revelação. E essa revelação me preocupou muito. Na revelação, eu estava dentro da minha casa e eu estava assentado em volta de uma mesa. E aquela mesa estava cheia de dinheiro. Eram maços e mais maços de dinheiro. Moeda brasileira.
eram notas de R$ 50, era um dinheiro graúdo, R$ 100, eram pacotes. Tinha tanto pacote como tinha dinheiro solto. Era muito dinheiro mesmo. E eu contava esse dinheiro, recontava esse dinheiro, contava esse dinheiro, recontava esse dinheiro, e contava e recontava. E na revelação eu estava muito preocupado, porque aquele dinheiro não valia nada. Aquele dinheiro não dava para mim pagar as contas, e não era suficiente para mim comprar alimento para abastecer a minha despensa. E eu estava muito preocupado. E isso está relacionado ao Brasil. Porque a moeda era a moeda brasileira, era o real. E eu ficava admirado com aquela quantia enorme de dinheiro e que não tinha valor. Porque as coisas estavam muito caras. Muito dinheiro, mas não era suficiente para abastecer a despensa, nem tampouco para pagar as dívidas. Foi esta a revelação. E eu analisando, por ser moeda brasileira, é uma coisa que está direcionada ao Brasil. Haverá um tempo de muito sofrimento no sentido econômico. É um tempo que vai passar, mas será muito difícil. O endividamento será muito grande. Vai haver alimento, mas o dinheiro não é suficiente para comprar. Dívidas ficarão atrasadas e correndo juros. Eu entendi a revelação. A vida dos brasileiros, principalmente dos mais necessitados, da classe média para baixo, haverá muita dificuldade. E nós sabemos que a maioria do nosso povo são pobres, trabalhadores, e muitos vivem, os mais idosos, de salário mínimo. Haverá uma quebradeira, haverá uma inflação galopante, e o custo de vida ficará muito caro. O Senhor me deu esse entendimento, que nós, como servos de Deus, temos que orar ao Senhor e gerenciar as nossas economias, dando prioridade para o alimento, para o necessário para a nossa subsistência. Temos que priorizar o alimento. Porque o que é isto? Aquele monte de dinheiro, notas altas, mas não valia nada. Não dava para pagar as dívidas, nem abastecer a despensa com alimento. É a dificuldade econômica em que o Brasil vai entrar e já está entrando. Então não é tempo de nós pensarmos em comprar, nos endividar com todas as facilidades que nós temos hoje de comprar a prestação, de fazermos empréstimos,
É tempo de nós economizarmos. Deixar a viagem para depois, as compras para depois. É um período transitório. Um momento muito difícil pela frente. Vamos ter muita dificuldade para equacionarmos alimento para despensa e fazermos dívidas. Então estou passando isso para vocês. Devemos tomar muito cuidado. Peço a você em nome de Jesus que reflita sobre isso. Eu não ia ter essa revelação à toa. Nós já vimos aí nos versículos mencionados, Amós capítulo 3, verso 7, que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se o Senhor está mostrando aos seus profetas, é para nós passarmos para os outros. E o que temos que fazer? Buscar refúgio aonde? A Bíblia Sagrada também nos ensina o que devemos fazer. Medite nisso, aos Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então agora esse momento é o momento de nós buscarmos o Senhor em oração, refugiarmos na palavra de Deus, nos armar com a prudência, com a modéstia, com a temperança, que é ser equilibrado, fazer igual José no Egito. Lá no capítulo 41 de Gênesis, Faraó teve 2 sonhos e ele perturbou-se muito. Não tinha ninguém no palácio, seus adivinhos, que pudesse interpretar o sonho de Faraó. Porque ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, saía do rio 7 vacas gordas. E logo em seguida saíram 7 vacas magras e feias. E as vacas magras e feias devoraram as 7 vacas gordas. Depois ele teve o sonho de novo. Que no mesmo pé saía 7 espigas cheias de grãos. E logo em seguida, no mesmo pé, saía 7 espigas ressecadas, feias. E essas 7 espigas feias consumia as 7 espigas boas. E José vai interpretar o sonho de Faraó, a pedido do Faraó. E José interpretou o sonho que o Senhor deu a ele a interpretação, dizendo a ele que seria 7 anos de fartura, depois viria 7 anos de fome, e que os 2 sonhos eram a mesma coisa. Nós temos que agora pedir sabedoria de Deus, para que nesse momento nós possamos administrar o nosso ganho, o nosso salário, de modo tal que o Senhor seja engrandecido e o nome do Senhor seja louvado. Então, meus irmãos, estou aqui passando essa revelação. Já estou tomando as medidas necessárias para que este mal
não venha trazer problemas para mim e tão pouco para a minha família. Vamos ser prudentes e vamos orar pela nossa nação brasileira. Vamos orar e pedir misericórdia de Deus em favor desta nação, dos que governam ela, das autoridades civis e militares, pelo judiciário desta nação, pelos poderes executivos, municipais, estaduais e federais. E sobretudo que o Senhor venha tomar conta e proteger a sua igreja deste mal que está chegando. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em seu coração. Deixe o seu pedido de oração, estarei sempre orando por vocês. Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, acione o sininho das notificações e compartilhe quantas pessoas você puder este vídeo, para a honra e para a glória do santo nome de Jesus. E a todos vocês que têm visualizado e compartilhado, o meu sincero agradecimento, o meu abraço, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.